pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma leitura de tarô para vocês e vocês vão escolher uma das três opções aqui, ó, tá? A gente tem aqui um incenso azul, um incenso laranja e um incenso verde, ok? Então, esse daqui é o número 1, este aqui é o número 2 e este aqui é o número 3, certo? Essa leitura é uma leitura de opções para o seu mês, tá? Para os próximos 15 dias, tá? O tempo é mais ou menos, né, gente? Não dá assim. A gente está fazendo aqui uma leitura de opções coletiva, então é mais ou menos aí, assim, de uma semana a 15 dias, tá? Que vale essa leitura. Aí depois de 15 dias eu vou fazer outra tiragem aqui para nós, tá bom? Ou antes até, né? Vou ficar com vontade, com saudade. Eu tô retomando sim o canal, só que agora com leituras de tarô. E vamos alavancar isso. Eu gostaria muito que você curtisse, né? Colocasse aí o seu like pra gente poder crescer o canal. Então, vou fazer uma leitura com esse tarô lindo aqui, ó, tá? E não leio cartas invertidas, esse era um aviso, não leio cartas invertidas, certo? E vou fazer uma leitura, então, para quem se... embaixo do vídeo eu vou colocar a legenda, tá? Do tempo de cada leitura. Mas a gente vai começar, então, com incenso azul. Por aqui no cabelo, pra aparecer. Tudo bem? Então, quem se conectou com incenso azul, a gente vai acender agora esse incenso. E vamos ver quais são as energias. Pronto, incenso aceso. Vendo aqui? E aí eu vou deixar a fumacinha dele aqui, né? Fazendo aqui um charme. Charme não, na verdade ele está purificando aqui as nossas energias para que eu consiga ler as suas energias, né, direitinho, tá bom? Então aqui a gente vai embaralhar. E vamos lá. Vamos cortar. E vamos lá, gente. Vamos tirar aqui algumas cartas pra gente ver as energias, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer algumas perguntas, né? Porque sem perguntas o tarô fica meio... E aí, o que eu quero saber, né? Então, a gente vai perguntar primeiro sobre como é que vai o seu trabalho, a sua carreira, né? Como é que tá indo essas energias aí? Vamos ver? Então, olha, a primeira carta que eu tirei aqui é a Justiça. É um arcano maior. E ele vai mostrar assim, você está encarando a sua carreira com muita seriedade, né? Você está encarando a sua carreira com muita razão, seriedade. Você não está brincando em serviço, não. Então, você tem aqui algo muito promissor, certo? O pessoal desse grupo talvez seja mesmo da justiça aí, né? Não sei. Justiça é só juiz, advogado. Claro, eles também, né? Mas a gente tem muitas outras profissões que trabalham com justiça, né, gente? Se você for pensar, olha, um professor trabalha com justiça. Mas a profissão... ele tem que ser justo, senão como é que faz, né? Sei lá, um cozinheiro, né? Ele tem que também ser justo. Um médico, gente, né? Mas você está trabalhando aqui com a razão. Então, é um trabalho que você leva assim, com muita seriedade, sabe? Assim, você tem uma postura muito profissional aí, isso é muito bom. Então, se a primeira questão é uma questão sobre profissão, sobre carreira, isso mostra que você está muito íntegro na sua carreira, certo? Você está levando a sério. Então, essa é uma energia muito boa. Veio outro arcano maior, gente. O louco. Mas eu tô com as 78 cartas aqui, tá?
Vou mostrar para vocês. Olha aqui, 78 cartitas. Olha aqui, tá vendo? Então, é sobre isso. Ai, meu Deus. Eu preciso melhorar esses apetrechos meus aqui. É isso com o tempo. Aqui o louco, gente, aqui o louco é uma leveza. Então, assim, veja que é meio contraditório aqui, né? Porque você tá levando muito a sério, mas de repente vem uma carta de leveza, de loucura, de se jogar. Mas aqui, o que se diz aqui da sua carreira é que assim, você está levando com muita seriedade, muita firmeza, mas você gosta. Você está levando com leveza, porque é algo que você sonhava. Você sonhava em seguir essa carreira e você está seguindo. Então, esse grupo está muito satisfeito com a carreira. Ah, eu não estou satisfeito. Tô encontrando um monte de problema. Eu tô. Calma. Problema você vai encontrar em todo lugar. Todo lugar. Mas você se identifica. Você gosta, você sabe que você vai ser um bom profissional quando você se formar. Você sabe que você está fazendo o seu melhor se você já é um profissional. Você está dando tudo de si. Então, assim, com muita justiça, muita razão e muita leveza. E você está indo. E você não tem medo, você se joga, você vai. Se você é um bombeiro, você vai. Tá acontecendo uma coisa, você vai voando lá, você faz a sua parte muito bem feita, sabe? Então, a sua carreira, você tá assim, entregando tudo que você. Tudo, entendeu? Entregou tudo. Você é demais. Ah, se tivesse mais gente assim na carreira como vocês. Esse grupo tá de parabéns, certo? Vou perguntar agora sobre como é que anda a sua vida financeira, né? Como é que vai as suas finanças? Ou como é que vão as suas finanças, né? Então, vou tirar duas cartas também, tá? Olha, suas finanças, você tá tendo que fazer magia aí, hein? É o mago, nosso amigo, nosso queridíssimo mago. O mago, gente, ele tem muita criatividade e ele tem todas as ferramentas na mão dele, certo? Mas como a pergunta foi sobre finanças, isso quer dizer que você tá tendo muita criatividade aí com o seu dinheiro. Deixa eu tirar mais uma carta. Nossa! Então, além de você levar muito a sério sua carreira, ainda você tá ganhando dinheiro, tá? Eu não sei se muito dinheiro, mas você tá ganhando dinheiro, tá sendo muito criativo, né? Com o seu dinheiro. Talvez você esteja investindo, talvez você esteja. Ah, eu não tenho dinheiro para investir, mas tá fazendo milagre ali, né? Você paga aluguel, você paga o carro, paga. Tá fazendo milagre. Então, assim, você está sendo muito criativo com o seu dinheiro. Então, isso é muito bom. E se você tá achando que tá se criticando, tá achando que tá ganhando pouco, você tem todas as ferramentas para melhorar, para melhorar suas finanças, tá? E aí é um processo. Você tem que ser líder, tem que querer, tem que falar, não, eu vou conquistar o meu dinheiro, eu vou ser um cara muito bom no que eu faço e eu vou conquistar o meu dinheiro, certo? Com muita liderança, certo? E com muita criatividade. Então, assim, são dois arcanos maiores e, assim, lá são quatro, né, gente? E eu tô lidando com todos os arcanos aqui, tá? É muito mágico isso aqui, né? Então, assim, já que a gente tá falando de carreira e finanças, eles estão muito ligados aqui, né? Estão aqui conversando bastante. Então, assim, se você não tá muito feliz com o seu... Você gosta do que faz, mas não tá muito feliz com o seu salário, então você precisa criar ferramentas. Você tem as ferramentas, você tem que criar coisas para fazer com essas ferramentas para você ser um cara bem sucedido nas finanças também. Já que você é tão bom no que você faz e você leva com tanta seriedade e ao mesmo tempo com leveza porque gosta, que tal você fazer algo diferente, sabe? Tipo, por exemplo, sei lá, você é um professor. Então você vai fazer
uma atividade um pouco diferente, assim, além de dar aula, né? Você vai buscar, sei lá, ensinar aqui no YouTube, você vai buscar aulas particulares, aulas em turmas, você vai buscar fazer pequenos grupos de estudo para vestibular. Então, não sei, você vai usar a sua criatividade para usar aquilo que você sabe fazer da melhor maneira possível. Então, você tem que dar aula na escola, blá, blá, mas você vai fazer também algumas coisas a mais que vão te ajudar a ganhar o seu dinheiro. Mas que para isso você vai ter que ser um imperador. O que significa isso? Tem que ser forte, tem que ser líder, né? Tem que falar, tem que mandar, com educação, tá? Mandar, ó, vamos fazer isso, sabe assim, ser incisivo, mas com educação, com humanidade, sem abusos, né? É sobre isso, tá? E a terceira e última pergunta que a gente vai fazer aqui é sobre o amor. Como tá a sua vida amorosa, né? Como é que tá as suas relações afetivas, certo? Então pode ser o namorado, a namorada, mas pode ser de repente amigos também. Eu não tenho namorado, mas tenho muitos amigos e a gente anda brigando, a gente anda se desentendendo, ou a gente anda muito bem. Vamos ver como é que andam as energias? Vou tirar também 2 cartas, tá? Para as relações afetivas. Ou às vezes é de família, né? Oh, vai muito bem, obrigado. Olha aqui, essa carta é muito bonita, gente, o 4 de paus. Ela fala exatamente sobre família. Ela fala exatamente sobre bons momentos, né? Boas lembranças, bons momentos, estabilidade, né? O 4 é sempre uma carta assim de, sabe, de descanso, né? Então, não tô vendo conflito aqui, tá? Tá tudo muito descansadinho, assim, todo mundo acomodado. Então, aqui é a sua zona de conforto e tá tudo bem, obrigado, né? Vamos ficar na zona de conforto, não tem problema. Não pode ficar a vida inteira na zona de conforto, mas de vez em quando é bom a gente estar ali, buscar, né, uma integração com a gente mesmo, né? Essa é uma interação com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente fica tão no vucu-vucu que você esquece de você mesmo, esquece de dar atenção para você mesmo. Então aqui pede para você, olha, junta aí as pessoas que você gosta, vai comer pipoca com Netflix, sei lá, né? Vai fazer um programinha tranquilo, ou em família, ou com o namorado, a namorada, né? Vai fazer alguma coisa legal, tá bom? E o que ele fala aqui? Com jovialidade, né? Faça isso. Ah, mas eu já sou velho, eu já tenho 80 anos, e daí? Sai com a sua turma, sabe? Não, zona de conforto, tá tudo bem. Comer uma pizzinha ali na esquina, uma pipoca em casa, fazer algo tranquilo, sem muito agito, né? E sempre com muita jovialidade. Vamos contar piada, vamos tomar um chopinho, vamos, sabe? Coisas mais tranquilas, mais joviais, né? Trazendo novidades, tá? Não faz uma coisa. Quando a gente fala zona de conforto, a gente não tá falando assim para fazer o repetido, pra entrar numa rotina. Não, é na zona de conforto assim, alguma coisa, sabe? Que eu tô leve, tô aqui tranquilo, não quero, sabe? Carnaval só em fevereiro, né? Agora março. Mas é isso que eu quero uma coisa tranquila, eu quero passear com os meus amigos, quero conversar, quero contar piada, não quero falar de problemas, sabe? É esse momento que você está precisando. Então é sobre isso, a jovialidade, né? Aqui eu sinto uma energia assim também de que talvez você esteja meio apreensivo nas suas amizades, talvez você tenha, sei lá, se desentendido com alguém e você está esperando ali uma notícia dessa pessoa, porque você não queria ter brigado com ela, né? Vamos tirar mais uma carta para responder isso? Talvez seja específico para alguém, não sei. O Cavaleiro de Ouros. Ih, será que envolveu grana? Você brigou com alguém porque você emprestou dinheiro, ou então, sei lá, ele não tá saindo porque tá sem dinheiro. Se você é um Cavaleiro de Ouros, você é um cara, uma pessoa, uma mulher, uma moça, um homem muito generoso, tá? O Cavaleiro de Ouros, ele é um cara generoso, ele vai atrás, ele vai buscar, tá? Ele busca sim a riqueza, certo?
E olha que carta lindíssima, gente. Ele tá aqui em cima do cavalo dele, né? É, e ele vai ajudar, então ele é generoso. Então você não tem que dar dinheiro para ninguém, não tem que dividir seu dinheiro com ninguém, não é isso não. Mas ser generoso, né? Tipo, vamos sair? Ah, não vou sair porque eu tô sem grana. Pô, então eu vou na sua casa, vou levar pizza, vou levar pipoca, a gente faz alguma coisa aí, ou a gente se encontra na praça, ou você vem aqui em casa, sei lá. Usa a criatividade, né? Para manter as suas relações, né? A pessoa não tá, de repente a pessoa tá sem grana e ela também não quer emprestado, porque às vezes também a gente fica chateado, né? Ah, sei lá, emprestar dinheiro, não vou emprestar, depois eu vou ter como pagar a pessoa. Então não precisa fazer nada, só vai no barzinho ali, na padaria, sei lá, né? E conversa com a pessoa, dá um ânimo ali, certo? Aqui é sobre amizades. Pode ser sua namorada também, seu namorado que tá sem grana. Aí você, vamos fazer um programa baratinho, vamos fazer alguma coisa que não gaste muito, né? Ou não gaste nada, tá certo? Então é isso, é ser generoso, e pensar aqui em novidades. Talvez você, ou seja você que está sem dinheiro, né? Você quer uma novidade aqui, talvez uma, uma, uma ligação aí, que você está buscando uma efetivação de um estágio que você está fazendo, ou arrumar um emprego, ou então tá lá indeciso, tá mandando o povo embora, não sabe se vai te mandar, ou as vendas caíram, né? Você trabalha no comércio, as vendas caíram, ou você é autônomo e tá aí com vendas meio paradinhas aí, o tempo não tá ajudando muito. Então, buscando novidades aqui, né? Vamos ver vamos ver como é que é da sua sorte, né? A sua sorte, vamos ver? Para ver se você vai. Sorte e competência, tá, gente? Quando eu falo sorte, eu quero dizer sorte e competência, porque assim, eu quero um emprego, então você tá lá, sentado, não faz nada. Mas se você vai, é, leva o seu currículo, você é escolhido, você tá ali com um grupo de pessoas, né? E todos têm as mesmas qualificações, é muita gente. E aí, como é que eles vão escolher, né? Todo mundo muito parecido, ali, muito do mesmo nível, né? Eles vão escolher ali, talvez, pela inteligência emocional, que é né? Ou talvez pela simpatia, ou talvez pela jovialidade, no sentido assim de você pode ser uma pessoa velha, mas pode ter jovialidade, no sentido de ter bastante disposição. Então ali de repente você deu sorte, né? Sabe aquela coisa? Estar no lugar certo, na hora certa e fazer algumas coisas. Então, pode ser isso, né? Mas é uma sorte na qual você tem que se mexer também, tá? Não é uma sorte assim que, né? Se for, ótimo. Parabéns. Veja que agora a gente tinha aquela hora o Cavaleiro de Ouros e agora a gente tem a Rainha de Paus, né? Então, são duas energias muito positivas, né? Muito atentas, muito generosas. Então, é sobre isso, gente. Olha, as relações estão boas, né? As relações estão fluidas e, e você precisa, então, ser generoso com seu amigo, com sua amiga, com seu namorado, com a sua namorada, tá bom? Então é isso, gente. O que eu tinha para. A mensagem que eu tinha era esta. E tomara que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima leitura, tá bom? Beijo. E antes que eu me esqueça, se você precisar de leituras particulares, eu vou deixar tudo aqui escrito aqui embaixo do vídeo, tá? Daí você dá uma olhadinha lá e vê lá o meu e-mail, meus valores, como é que funcionam as nossas leituras aqui, tá bom? Agora sim, beijo. Muito bem, próxima leitura é quem se conectou com o incenso laranja. Laranja, rosinha, salmão. O que você achar? Tá? A cor que você der para ele tá ótimo, eu concordo. Eu vejo laranjinha aqui, acho lindo, tá? Esse aqui é o incenso laranjinha, já está aceso, olha a fumacinha dele. Muito bem, pessoal, nós vamos falar então sobre carreira, trabalho e relações afetivas, né? Eu vou aqui baralhar, tá? Pra gente entrar na sua energia, né? Deste incenso aqui, tá? Nossa, parece um cigarro assim na tela, né? Ai, não gostei dessa cena, ficou muito esquisito.
Daqui esse incenso ele é mais assim, né? Mais robusto mesmo. Vou deixar só a pontinha dele aqui aparecendo. Ó. Calma, muita calma nessa hora. Olha lá. Para aparecer a fumacinha. Então vamos lá, ó. Estamos aqui numa tarefa árdua de, né, entrar na sua energia. Vamos ver se você aqui gostou dessa cor, desse cheiro. Ah, não dá pra sentir o cheiro, né? Mas eu sinto. Uma delícia, gente. Compro na feirinha de artesanato esses incensos. Eu preciso aprender a fazer, sabe? Mas por enquanto não vai rolar. Mas tem um monte de gente boa na internet ensinando, tem cursos, bons cursos aí, viu? De incenso, né? Eu vou continuar sendo uma consumidora mesmo. Ai, bati aqui, balançou a tela, né? Mas tudo bem, eu vou melhorar tudo isso. Só estamos aqui fazendo um primeiro vídeo, né? Então nunca é muito perfeito, mas tudo bem. Tá tudo certo. O importante é a leitura em si, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? Quem se conectou aqui então com esse incenso rosinha aqui, vamos falar então um pouquinho da carreira. Vou baixar um pouquinho aqui, gente. Isso é meio estranho, mas só para vocês verem que tá tudo aqui, tá vendo? Que eu embaralhei, né? Agora eu vou tirar aqui uma carta, mais uma para carreira. Não lembro se eu fiz isso para a turma 1, mas tudo bem. Se eu não fiz, me perdoem, farei da próxima vez. E aqui, então aqui a gente tem carreira, tá? Esse daqui, né, carreira. Esse daqui, trabalho. E aqui, relações afetivas. Quando eu falo trabalho, gente, eu tô falando de finanças, tá? Trabalho / finanças. Porque carreira é trabalho. Sim, mas quando eu falo carreira, eu tô pensando assim na sua profissão, naquilo que você estudou, naquilo que você faz, sabe? É a sua carreira, é o que você... Às vezes você trabalha numa coisa e tem outra carreira, né? Por exemplo, você está estudando lá para... Você faz enfermagem, mas você trabalha com TI numa empresa que tem lá, que chamou você, ou você prestou um concurso e entrou. Então, assim, ou você é atendente, ou você faz outra coisa, né, no seu trabalho, mas a sua carreira tá ligada à saúde, mas você tá trabalhando em outro lugar, porque a vida do brasileiro é assim, né? É o corre-corre, tá? Então, eu vou mudar o nome aqui. Ao invés de falar trabalho, eu vou falar finanças. Mas é sobre isso, tá, gente? É o meu ganha-pão, é isso que eu quero dizer, né? Então, vamos lá. Deixa eu guardar aqui. E se eu for pegar mais alguma carta, eu aviso. Então, vamos lá. Primeiro, carreira. Você não tá muito bem na sua carreira. Não, hein? Você tá cheio de conflitos aí, hein? O que você quer ser quando crescer? Ai, essa frase é velha, né? E tá errada também, né, gente? Porque a gente já é, né? Qual é a função que você quer exercer quando você ficar mais velho? É essa a pergunta, né? Aqui eu tenho 2 cartas de conflito, tá? Então eu tenho um 5 de paus, que é uma carta de conflito e pode ser de competição também, tá? Carreira, competição, aqui eu vejo assim aquela coisa assim, putz, eu não quero ser isso, mas a família inteira eu preciso estudar isso, deu certo, eu passei no vestibular. Quando eu fiz a inscrição pro vestibular, eu te coloquei lá, achei que não fosse passar, mas passei. Sabe essas coisas? Então, a sua carreira aqui tá meio assim, né? E aí, quando você vê essa outra carta aqui, que é o 8 de espadas, né? Então, aqui, essa aqui é o 8 de espadas. Você tem aqui alguma coisa ligada à coragem, à força, mas ao mesmo tempo ao medo, né? Você pode mudar isso aqui. Você pode mudar esse cenário de conflitos aqui, de competição, né? Então,
o 8 de espadas é essa mudança. Então, assim, só que você precisa de coragem. Para você sair do meio dessas espadas aqui, ó, você tem que ter coragem. Então, eu acho que você precisa refletir sobre isso, sabe? Pensar, é isso mesmo que eu quero? Não é? Tá cheio de conflitos? Então você precisa repensar a sua carreira aí, né? O que você está estudando, ou até o que você já estudou e está até exercendo, né? Tá até exercendo dentro da área. Só que daí você passou por todo o processo, chegou lá e falou, putz, não é isso que eu quero não. Não gostei. Ou então você se decepciona, né? Você vê que tem muita coisa errada onde você trabalha. Então talvez seja, não sei, se mexer aí para mudar essa situação, né? Porque você está vivendo numa situação complicada aqui, tá? Você está aí matando um leão por dia na sua carreira. Eu costumo falar que nem é matando, é domando um leão por dia, né? Você tá domando um leão por dia e fazendo o bicho ficar manso, porque tá difícil aqui, hein, amigo? Amigo, amiga, tá complicado. Vamos falar das finanças agora, tá? Que eu fiz a maior confusão com o trabalho, mas vamos falar de finanças, que é mais fácil. Finanças. Olha, você aqui tá meio chateado, tem muita coisa aqui que você não tá gostando, mas para você resolver isso tem que ter coragem. E, em consequência disso, você tá lidando com o seu dinheiro de uma maneira meio imatura. Olha aqui. Você tá gastando mais do que ganha, será? Ou você tá gastando muito, não tá gastando mais do que ganha, mas tá gastando muito, não tá conseguindo economizar nenhum dinheiro, tá difícil, né? Mas você tá indo bem, você tá ganhando dinheiro, você não tá? Você ganha até que bem, pelo que eu tô vendo aqui. Que você tá aqui ou você começou agora o seu trabalho, né? Tá ganhando o seu dinheiro, talvez aqui você seja. Aqui esse valete, né? Mostra uma pessoa jovem. Ou então é um trabalho jovem, você acabou de entrar no trabalho, né? Você trabalhava numa outra empresa antes, ou você tinha um outro negócio, e agora você está no começo, você é um jovenzinho ainda. E aí você tá metendo louco, cara, olha aqui, né? Você tá numa leveza, sabe? Tá de boa. O louco é uma carta muito positiva, mas junto desse valete, ele tá me mostrando uma certa imaturidade, sabe? Vamos aí, não, meteu louco mesmo, sabe? Então, talvez você precise ter um pouco mais, sei lá, de responsabilidade, talvez. A palavra responsabilidade ficou um pouco pesada aqui, né? Mas talvez você precisasse de mais maturidade mesmo, sabe? Lidar com aquilo, talvez não ficar reclamando tanto. É isso, sabe? E não meter o louco, porque na parte de finanças, meter o louco, na parte de trabalho, né? Você trabalha ali, você ganha seu dinheiro, meter o louco é perigoso, certo? Então, você precisa amadurecer, tá? Amadurecer mesmo, certo? Aí você vai falar pra mim, pá, mas o senhor tá batendo comigo, eu sou maduro já, eu... Então pode ser que você se conecte com a primeira leitura. A primeira leitura era de alguém mais maduro, né? Pode ser que seja isso, tá? Essa leitura realmente saiu, talvez, para um grupo mais jovem, para um grupo que está estudando, que escolheu lá fazer, sei lá, TI, mas está cansado, não gostou, né? O trabalho também tá ruim, não tá ganhando muita grana. E às vezes até que tá ganhando, mas tá gastando também, né? Tá gastando muito, não tá tendo controle do dinheiro, não tá sabendo usar o dinheiro, não tá guardando. Então, isso pode ser perigoso, tá? Então, assim, você talvez coloque em risco aí o seu futuro, né? Por estar metendo louco, né? Com um pouco de, assim, meio imaturo aí, tá? Então, é bom repensar esses padrões aqui, tá? E falando sobre o seu
as suas relações afetivas, pode ser de amizade, pode ser de namorado, namorada, tá? Pode ser quaisquer relações afetivas. Olha, aqui fala, tem duas cartas muito fortes aqui, né? Essa daqui é o Papa. O Papa, gente, tá mostrando que as suas relações afetivas andam muito conservadoras. Você mete o louco aqui no trabalho, né, para ganhar seu dinheiro e não tá guardando muito dinheiro, mas nas relações você é muito nervoso, muito tradicional, assim, você é muito quadrado nas suas relações. Você quer manter ali né, você quer, como fala, você quer impor a sua vontade, né? Embora você tenha muita sabedoria, tá? Embora talvez você seja jovem, mas você tenha que. Jovem não é idade, tá, gente? Jovem é a cabeça, tá? Conheço muita gente de 18 anos que tem maturidade e conheço gente de 60 que maturidade, ó, zero, né? Então, temos que pensar nisso. Então, assim, aqui a gente tem relações maduras, relações bem calcadas, certo? Relações bem talvez de anos, de muitas vivências, né? E essas relações estão muito ligadas também à materialidade, né? Você tem relações aí ligadas à materialidade. A rainha de ouros, gente, é uma rainha muito próspera, muito rica. Então, as suas relações afetivas estão muito ligadas no concreto, no aterramento, sabe? Devem ser relações muito sólidas. Mas talvez você precisasse ser um pouco mais criativo, né? Porque aqui tem muita solidez aqui, ó. Muita solidez, sabe, muito conservador, né? Muita concretude. Essas duas cartas para relações afetivas, elas são muito duras, assim, né? Então, sei lá, jogar aí um pouco de criatividade, de louco, né? Essa carta ficaria bem aqui, né? E essa daqui aqui, mas não foi assim que caiu. Então, talvez você seja um pouco duro nas suas relações, né? E, e talvez porque é o que eu falei na outra leitura, às vezes quando a gente tem relações sociais, a gente, né, de amizade ou de namoro ou de marido, mulher e tudo mais, o que acontece? Às vezes a gente tá um pouco cansado, assim, né? E às vezes a gente se torna muito sisudo, sabe? Nas relações afetivas, sisudo, uma certa, sabe, amargura, talvez, né? E às vezes muito da amargura das relações amorosas vem da falta de dinheiro, tá? Então, as suas relações, elas têm muita concretude, elas têm um aterramento, mas cuidado, elas podem ser afetadas pela falta de dinheiro. E se você não está cuidando bem do seu dinheiro, ele pode vir a faltar. E isso não é nada bom. Então, é melhor que a gente faça isso direito aqui, tá? Vamos pensar melhor, né? Fazer os planos, quanto eu ganho, quanto eu gasto, né? Fazer aí os cálculos certinho. E buscar o que você gosta de fazer. Se você está muito triste aí no que você está estudando, na sua carreira, na sua profissão, né? Quem sabe buscar alguma coisa mais criativa, né? Recomeçar, porque o louco não é nem a carta 1, o louco é a carta 0, né? Talvez recomeçar, sabe? Se lançar no novo, né? Buscar, porque a Valete tem isso também do novo, né? Buscar o novo, né? Talvez a carta esteja também apontando para esse lado.
né? Até para você ganhar mais dinheiro, né? E às vezes nem é ganhar mais dinheiro, mas é trabalhar, ter uma carreira mais gostosa, vamos dizer assim, para você ter mais condições psicológicas de aproveitar o seu dinheiro, né? Principalmente nas suas relações afetivas que andam muito sisudas, né? Andam muito amarguradas aí, tá bom? É isso. Leitura de tarô particulares, eu vou deixar tudo lá embaixo. Me segue, tá bom? Eu tô lá na outra rede também. A gente vai se falando. Beijo. Tchau. Retomando, incenso de número 3, o nosso incenso verde, tá? Esse grupo, então, vamos lá, né? Perguntar para o nosso tarô o que é que ele vai nos dizer da carreira, o que é que ele vai nos dizer do trabalho / finanças e o que é que ele vai dizer das nossas relações afetivas, certo? Então vamos lá, vamos embaralhar aqui as nossas cartas para que a gente possa entrar na sua energia, né? O que será que tá a sua carreira? Vamos lá então, olha aqui. Vamos embaralhar. Cortar é muito importante, o corte, né? Para liberar outras energias. Olha aqui também, acho que a gente tem o nosso incenso, aqui, buscando aí a sua energia para dar o melhor conselho possível, né? Então vamos lá. Vou abaixar aqui. Vou melhorar isso, tá, gente? Calma, muita calma nessa hora. Então vamos lá. Carreira. Vamos tirar aqui uma carta. Aqui. Carreira, finanças e relações afetivas. Tá? Vou deixar aqui embaixo. Vamos ver então o que é que nos aguarda. Pronto. Tudo arrumadinho, tá? Carreira. A sua carreira, gente, é um 8 de copas e um 2 de paus. Você tá agindo aqui com a razão, porque você deu as costas para suas emoções. Tá vendo aqui, ó, que você deu as costas para suas emoções? Você deu as costas para as copas, para as taças? Então, assim, você não tá conseguindo lidar com as suas emoções dentro da sua carreira. Você não está conseguindo lidar com as suas emoções. Você está, talvez, numa bifurcação, assim, né? Em que você não sabe mais muito bem o que você quer. Você está com opções e você não está conseguindo decidir. Então, aqui me mostra uma pessoa que está empenhada em buscar aquilo que quer para a vida, mas tá difícil, tá dúbio o negócio, tá? Entende? Então, assim, olha, a sua carreira, você tem 2 caminhos, ou mais, tá? Aqui representado por 2 caminhos, mas você pode ter mais caminhos. E você precisa agir, você precisa escolher, certo? E aí, na hora de escolher, você deu as costas para suas emoções. E aí tá difícil de escolher. Porque quando a gente não escolhe com o coração, escolhe com a razão, tipo, vou escolher aquilo que eu ganho mais, sabe? Ou você já é formado, já é formada, ou você trabalha já numa coisa, você fez a sua carreira no lugar que você trabalha, né? E você não tá muito feliz com isso.
E aí tá havendo mudanças, você tá resistente às mudanças, sabe? Então, pode ser isso que você não tá gostando muito, assim, da sua carreira, mas dá a impressão que você já deu uma enjoada ali, sabe? Que você tá querendo buscar outros caminhos. Ou então surgiram algumas oportunidades, mas você não está sabendo lidar com elas. Está muito difícil, você não está com medo de, de se lançar numa nova carreira. E você deu as costas para aquilo que você sente. Tenta ouvir mais o seu coração. Tudo bem que a gente tem que também ter razão, tá? Não é só coração, não. Quando se trata de carreira, a gente tem que pensar no coração e na razão. Quer dizer, essa carreira aí tem campo, eu vou ganhar um valor, né? Claro que quando a gente é bom em alguma coisa, sempre aparece uma oportunidade, né? Mas também a gente não pode fechar demais a carreira, né? Sabe? Só isso, só faço isso, né? Estudei para isso, mais nada. E aí você acaba ficando meio. Hoje em dia tem aquelas profissões mais novas ali que você tem uma profissão, mas dentro daquela profissão você ajusta uma outra coisa, sabe? Tem muitas possibilidades dentro de carreiras hoje em dia, né? Então, sabe aquela coisa de você ser um médico e fazer vídeo no YouTube para dar dicas, né? Ou você é uma recepcionista e tem ali uma conta no TikTok onde você coloca as coisas ali que acontecem no seu trabalho, as pessoas que aparecem, você conversa com as pessoas deixam você colocá-las no vídeo, né, no seu vídeo, e aí você vai criando uma carreira dentro da carreira, né? Tem bastante coisa assim que é bem legal também, são inovações, né? E aí o seu dinheiro, né? Finanças, como é que anda? Olha, as suas finanças, o grupo anterior estava mais ou menos assim também. As suas finanças andam meio paradas, assim, né? Então aqui você tem. Não é que você está sem dinheiro, não é isso que está mostrando aqui. O que está mostrando aqui é que você anda meio cansado, assim, até tem um pouco de dinheiro, mas está com problema, assim, você está meio estagnado aqui, sabe? Eu acho que é aquela coisa assim também, sei lá. Sabe quando a gente ganha o dinheiro e gasta tudo pagando as contas? A gente chega no final do mês e não tem um centavo no bolso? Eu acho que pode ser que seja isso. Que você tá aqui meio desanimado, ó, tá vendo? Você tá sentado aqui meio desanimado, né? E aí vem essa carta aqui que mostra, assim, uma novidade, uma coisa que tá chegando, assim, uma notícia que tá chegando. E talvez você esteja esperando essa notícia aqui, mas ela tá demorando para chegar. E também é que você tem que enxergar uma coisa que tá vindo aqui para você, ó, tá vendo? Então, existe aqui uma pessoa estagnada, uma pessoa meio parada aqui, não tá trabalhando com o dinheiro, né? Mas ela não tá enxergando aqui que tem uma coisa que, sabe, que tá sendo oferecida para ela. Então, assim, talvez você deu uma estagnada porque não tá acreditando nas possibilidades, né? Tá esperando uma notícia e essa notícia não tá chegando. Então, você precisa pensar, repensar essa situação, né? Porque dinheiro é uma coisa difícil da gente trabalhar com dinheiro, né, gente? Todo mundo precisa dele, mas tem gente que nasce já com ele e não tem que se preocupar, mas a grande maioria das pessoas precisa se preocupar. E você parece que está ou muito preocupado aqui ou nada preocupado, tá? Mas nessa energia do valete é como se você não estivesse muito preocupado, né? E também não estivesse enxergando aqui a oportunidade. Então, talvez esse valete diga assim para você: olha, eu vim aqui trazer uma notícia. Tem uma coisa boa para você, mas você precisa levantar. Você precisa ir lá buscar, certo? Porque senão ele vai ficar aqui, ó, e não vai, você não vai buscar. Então,
mexer com o seu dinheiro com mais maturidade, né? E sem tanta estagnação, sabe? Existe aquela coisa que as pessoas falam, que é pra gente pagar um boleto pra gente mesmo, sabe? Porque a gente trabalha, ganha o dinheiro e não sobra nada. Então, é legal você esconder o dinheiro de você, sabe? Tipo, vou pagar um boleto pra mim mesmo, né? Pra mim mesma. Então, talvez seja legal fazer isso, né? Não sei. Sei das suas condições, mas às vezes a gente gasta com um monte de porcaria, né? A gente gasta dinheiro com um monte de porcaria que nem vai usar. Você já tem 30 calça jeans, você compra mais uma. Pra quê? 30, dá pra usar uma calça por dia, sem lavar nenhuma roupa, né? Então, assim, veja lá quantas calças você tem. Se você comprar mesmo mais uma, e você vai pagar quanto? 300 conto numa calça jeans, meu Deus. Então, assim, né? Um exemplo que eu dei aqui, um exemplo bobo, mas às vezes é para você amadurecer um pouco mais as suas ideias aqui, né? Quanto ao dinheiro, tá? E sobre relações afetivas, tem uma colinha aqui. Relações afetivas. Você tá tranquilo nas relações afetivas, tá? Porque me parece que você anda se divertindo muito, dinheiro. Ó, você tá gastando muito aqui, descobri. Aqui você tá lidando com imaturidade porque você tá gastando muito nos rolês, entendeu? Com os amigos. Então, aqui dá a impressão assim, ó, tá vendo? Dinheiro você tem. Dinheiro você tem aqui, tá? Dinheiro não é exatamente um problema nessa tiragem, né? E você tá gastando dinheiro aqui, meu amigo, sabe? Você sai por aí e gasta dinheiro, né? Com os seus amigos, com a sua namorada, com o seu namorado. Então, talvez o fato seja de conversar um pouco com eles, né? Vamos num lugar mais barato hoje, né? Vocês estão sempre indo naquele restaurante que a gente paga 200 conto por pessoa e eu não tô mais dando conta. Vamos para um lugar mais barato, né? Então, você tá metendo louco aqui com o seu dinheiro. Então, mas por que você tá falando de dinheiro de novo? Porque caiu dinheiro aqui, né? O 10 de ouros, ele fala muito sobre finanças, né? Mas ele fala muito sobre abundância. Então, não bate muito com essa ideia aqui. Mas, se você tá metendo louco, aí bate. Porque você tá metendo louco, tá gastando todo o dinheiro com seus amigos, né? Dando festa, fazendo um monte de festa, ou indo a festas direto. E não tá cuidando né? Então, assim, se as suas relações estão calcadas no dinheiro, tipo, tô sem dinheiro, beleza, então a gente vai passear aí, depois a gente se vê, tá bom? Então, assim, sabe aquela coisa? Ou você paga para as coisas para os outros, cuidado com isso, hein, rapaz? Então, assim, aqui as suas relações estão meio de. Não é que é de interesse, não é isso. Mas elas estão calcadas no dinheiro. Então, assim, tipo, vocês estão indo a restaurantes caros, vocês estão gastando muito dinheiro no shopping, vocês estão programando uma viagem que vai ficar caríssima e você vai pagar trocentas prestações. Então, se as suas relações estão colocadas no dinheiro, você não pode meter o louco, não. Você tem que pensar. Tem que pensar, tem que ver o que é melhor para você, tá? E é isso. Toma cuidado, né? Você tá aqui numa encruzilhada, precisa escolher seus caminhos, né? Você tá aqui imaturo lidando com o seu dinheiro e tá aqui com relações muito calcadas no dinheiro, certo? Então, precisa pôr isso tudo numa balança e verificar onde é que tá o problema aí, né? Talvez você precise voltar para si, sabe? Voltar para si mesmo, tentar resolver essa questão para resolver as outras, sabe? Porque talvez esteja ligado, porque aqui, como você deu as costas para suas emoções, talvez você esteja ansioso, frustrado, ou ansiosa, frustrada. E aí você age meio assim, sabe? Não pensa muito para ter as suas ações, né? E isso pode te causar problemas,
certo? Então é isso, ó. Leitura particular, vou colocar tudo aqui nas legendas aí da vida. E aí a gente volta a conversar, tá? Eu volto a conversar com vocês daqui uma semana ou 15 dias, tá? E a gente vai tirando essas leituras e vai conquistando aqui um público que possa gostar desse tipo de tiragem, tá bom? Olha como queimou bem o seu incenso, olha. O outro tá queimando ainda, olha, aqui, não sei se dá pra ver, o laranjinha, ele tá queimando bem devagar, esse aqui tá queimando com mais intensidade, né? A energia tá fluida aqui, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, fiquem bem, até a próxima leitura.